que você pensa quando ouve falar em Oriente Médio? Mas o Oriente Médio é muito mais do que pensamos. Situa-se em um local estratégico do sudoeste da Ásia, pois faz limite com a Europa e África, funcionando como um elo entre o Extremo Oriente e o Ocidente. Composto por 18 países, o Oriente Médio é banhado pelos mares Negro, Cáspio, Mediterrâneo, Vermelho, Golfo Pérsico, Mar Arábico no Oceano Índico. E essa região é marcada predominantemente por climas áridos e semiáridos, mas há ainda a ocorrência de clima mediterrâneo, temperado e frio de montanha. A maior parte dos países do Oriente Médio estão inseridos na placa tectônica arábica. E entre os limites da placa arábica, com as placas africana e euroasiática, indiana, bem como também as microplacas da Anatólia e helênica, há forte instabilidade sísmica, sobretudo no Irã e na Turquia, onde já foram registrados fortes terremotos. Assim, o relevo é marcado por cordilheiras e planaltos, com destaques para a Cordilheira de Zagros, Hindu-Kush, Tauro e Pôntica. Além, é claro, do Planalto da Anatólia, na Turquia, e o Planalto do Irã. Importantes rios perenes nascem do degelo das neves eternas também, nos pontos mais elevados da região, como as nascentes do rio Tigre-Eufrates, que originam-se da Cordilheira do Taurus, e o rio Jordão, o qual nasce lá no Monte Hermon. Estes rios estão também, coincidentemente, nas regiões mais úmidas do Oriente Médio. Isso se deve ao fato às suas proximidades com áreas litorâneas, nas quais se encontram os climas mediterrâneos, com verões quentes e invernos frios e chuvosos. As precipitações orográficas podem também acontecer na região, mas principalmente nas regiões onde nós temos altitudes médias e elevadas. Por outro lado, na porção oposta da vertente, o relevo acaba contribuindo com a presença de áreas secas, pois essas elevações transformam como se fosse uma barreira natural para a entrada de chuvas no interior do continente. Por causa de sua vasta região árida e semiárida, grande parte do Oriente Médio sofre com uma demanda maior por água que sua disponibilidade e capacidade de renovação, caracterizando-o como uma área de estresse hídrico. E devido ao seu valor essencial para a vida e sua escassez na região, a água é também chamada de ouro azul. Entre as poucas planícies, destaca-se a planície da Mesopotâmia, em que encontramos a bacia hidrográfica dos rios Tigre e Eufrates. Essa região, juntamente com a porção do baixo curso do Nilo, no Egito, recebeu o nome de Crescente Fértil. Há também países com extensões expressivas, como a Arábia Saudita, Irã e Turquia. Estes abrangem cerca de 2/3 da superfície regional. Mas há também países muito pequenos, como o Catar e o Kuwait. Com aproximadamente 400 milhões de habitantes, tem densidade demográfica baixa se comparada às regiões asiáticas do Extremo Oriente e da Ásia Meridional. Entretanto, há em alguns países, como em Israel, em que a densidade demográfica é superior a 400 habitantes por quilômetro quadrado. A principal fonte de renda da região é proveniente da exportação de petróleo e seus derivados. Assim, a grande disparidade econômica entre os países, isso porque o recurso energético está em maior concentração nas regiões que circundam o Golfo Pérsico. Iêmen e Afeganistão, por exemplo, estão entre os países mais pobres da região e possuem baixas taxas de urbanização, bem como são dependentes da produção agrícola. Mas o petróleo é um recurso natural não renovável e um dia sua extração vai se exaurir na região. Essa teoria foi desenvolvida pelo geólogo M. King Herbert em 1956 e foi apelidada de Pico de Herbert. A ideia afirma que o mundo sofreria um choque mais intenso que o ocorrido nos anos de 1970. Mas há países como Israel que possuem um desenvolvimento econômico expressivo na região. Neste caso, não está associado à extração de petróleo. Israel, apesar de depender da importação de commodities como grãos, carnes e até petróleo,
desenvolveu sua indústria e sua agricultura e exporta tecnologia exatamente desses setores. Mas de olho num futuro em que os combustíveis fósseis terão menos importância, países do Oriente Médio investem pesado na diversificação de suas economias. Suntuosos hotéis, joalherias e lojas de grifes famosas, centenas de opções de lazer e turismo, zonas francas com operações de multinacionais, polos de aceleração de startups, ajudam gradativamente à redução da dependência do ouro negro. Até a nossa próxima aula!